Será que a sociedade brasileira finalmente acordou? O que revolta o brasileiro no discurso bolsonarista? Somos realmente 70% da população? Meu nome é João Lago e vamos aqui tentar colocar luz nesses questionamentos. Uma interessante alegoria da mitologia grega conta que Prometeu, filho de Jápeto e protetor dos homens, contrariando Zeus, seu tio, roubou o fogo do Olimpo e o leva para os humanos na terra. Com o fogo, os homens cozinham a carne, se aquecem no inverno, forjam metais, cozem o barro e o transformam em cerâmica e etc. Zeus, que nutria antipatia pela humanidade, por vingança cria e envia a primeira mulher com uma caixa na mão, com a incumbência de jamais abri-la. Porém, Pandora foi criada com uma grande curiosidade, e Zeus, em seu ardil, sabia que era questão de tempo até que Pandora abrisse a caixa. Zeus, para prejudicar os homens, colocou todas as desgraças do mundo na caixa, e que fugiriam a contaminar a terra tão logo fosse aberta. Conforme previsto por Zeus, Pandora finalmente abre a caixa, liberando todos os males que assolam a humanidade. Porém, lá no fundo da caixa restou a esperança. O mito da caixa de Pandora traz como mensagem que os homens primeiramente recebem as desgraças, mas que a esperança sempre seria o sentimento que estaria para ser buscado no fundo da caixa. Por meio da esperança, seria possível a humanidade atravessar todas as guerras, os desastres naturais, o ódio, a fome, a miséria, as pandemias e etc. Lembrei dessa alegoria da mitologia grega porque parece que com a eleição de Bolsonaro, uma caixa de Pandora foi aberta no Brasil, em que nessa caixa estavam escondidos os neonazistas, os amantes do autoritarismo, os contrários à democracia, os detratores da ciência, os perseguidores das minorias, uma súcia de figuras mais abjetas e isenta de valores humanísticos. Todos saíram dentro da caixa trazendo consigo essa pandemia que nos assola e que nos está a matar, por enquanto, milhares de brasileiros. Nesse último domingo, coincidentemente no dia em que o catolicismo comemora o Dia do Espírito Santo, brasileiros em São Paulo e Rio de Janeiro colocaram a sua própria integridade em risco e de suas famílias. Foram às ruas pedir pela democracia. Em São Paulo, foram reprimidos pela polícia militar, que não conseguiu compreender que a luta democrática precisa ser protegida pelas instituições e não rechaçada. Sendo que as balas de borracha, as bombas de efeito moral foram lançados no lado errado da história. Porém, essas primeiras manifestações foram para os amantes do Estado Democrático de Direito como a centelha do fogo de Prometeu que veio para incendiar os corações daqueles que estavam reclusos em suas casas. A repressão, longe de ser uma dissuasão, ao longo da história demonstra que incitaram o início da derrota da tirania. Foi assim com Mahatma Gandhi, que liderou a revolta da opressão colonialista britânica na Índia, levando a sua independência. Da mesma forma com Nelson Mandela, sul-africano, que liderou a maioria negra contra a política discriminatória da minoria branca do apartheid, que significa separação em africâner. Semelhante nos Estados Unidos da América, com Martin Luther King, que liderou a revolta contra a discriminação que acontecia nos Estados Unidos. É importante que se diga que pincei os exemplos da Índia, África do Sul e Estados Unidos da América, porque esses países, ateus do que estavam lutando pelos seus direitos civis, coincidentemente era escura. Neste paralelo, é que chama a atenção para que observem bem os dois grupos que se aglomeravam na Paulista nesse último domingo. Tente identificar qual a tonalidade da pele preponderante em cada grupo e vejo que quem saiu para lutar pela nossa democracia foi a nossa maioria mestiça. Santa ignorância acreditar ser possível branquear a nação mais miscigenada do Ocidente. Somos a maioria e ponto. Também chama a atenção para diversas manifestações que vemos de apoiadores do governo que claramente pregam ideologias nazistas e de supremacia branca, como a bandeira neonazista do Partido Nacionalista Socialista Ucraniano na Avenida Paulista, a marcha com tochas em frente ao Supremo Tribunal Federal, inspirada na passeata neonazista ocorrida na cidade universitária de Charlottesville, no estado
estadunidense da Virgínia, a bebedeira de leite em grupo, imitando o exemplo de supremacistas brancos estadunidenses, a declaração de uma ativista bolsonarista conclamando a ucranização do Brasil, o vídeo da reunião ministerial no dia 22 de abril, na qual Weintraub diz que odeia o termo povos indígenas. E, para fechar a relação, vale a pena lembrar que o então secretário da Cultura de Bolsonaro, Roberto Alvim, fez em janeiro deste ano um pronunciamento com estética e com discurso copiando frases do ideólogo nazista Joseph Goebbels. É importante que se diga que Goebbels, junto com sua mulher, assassinou os 6 filhos com um cianeto e em seguida se suicidaram. Mataram suas crianças logo depois que as tropas soviéticas avançaram sobre Berlim em 30 de abril de 1945, colocando fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. São esses os exemplos que uma parte de apoiadores de Bolsonaro tem como modelo. A outra parte é saudosista da ditadura militar e deseja novamente o estado de exceção, com a supressão de todas as liberdades democráticas, com o fim da imprensa livre, dos partidos políticos e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Muitos nem sabem o que significa democracia e flertam o autoritarismo porque acreditam em notícias falsas e creem em uma conspiração comunista para dominar o Brasil, quando o próprio comunismo como sistema econômico está praticamente extinto no mundo e ainda persiste somente na Coreia do Norte. Até em Cuba já não existe o Estado planificado puro como prega o comunismo. Mas fica bastante complicado tentar explicar isso para essas pessoas, porque estão todas contaminadas por uma ideologização nefasta que na maioria afeta a gente de pouca cultura. Finalizo contando uma história. Há muito tempo, havia um pequeno pastor de ovelha que se chamava Pedro e que cuidava de suas ovelhas nos campos de pasto dos arredores da aldeia. Todas as manhãs, muito cedo, o pastor saía com seu rebanho para o campo e ali passava horas e horas. Muitas vezes, enquanto via as suas ovelhas comer, Pedro ficava imaginando coisas e a pensar no que poderia fazer para se entreter e fazer as horas passarem mais depressa. Um belo dia, o pastorzinho, cansado de ficar olhando as ovelhas, decidiu que seria divertido aprontar com as pessoas da aldeia. Aproximando-se do povoado e começou a gritar: "Socorro! Socorro! O lobo está vindo! Socorro!" Ao ouvir os pedidos do pastor, os habitantes da aldeia largaram tudo o que estavam a fazer e correram em auxílio do pequeno. No entanto, quando lá chegaram, deram conta que se tratava de uma brincadeira de Pedro, que ria às gargalhadas. Os aldeões ficaram muito aborrecidos e decidiram voltar para suas casas. Assim que foram embora, Pedro decidiu gritar de novo: "Socorro! Vem aí o lobo! Socorro!" Desta vez, as pessoas acreditaram que era verdade e que, diante do lobo feroz, o pobre Pedro iria precisar de ajuda. Mas, ao chegar novamente perto dele, encontraram rindo a beça. Desta vez, os aldeões aborreceram-se mais ainda e foram embora muito zangados. Na manhã seguinte, Pedro levou novamente as suas ovelhas para o pasto e ainda ria ao lembrar que tinha acontecido no dia anterior. Não se sentia nada arrependido. Mergulhado nos seus pensamentos, Pedro nem se deu conta que um lobo se aproximava. Quando deu meia volta e deparou com ele, um medo invadiu seu corpo. Ao ver que o animal se aproximava mais e mais, começou a gritar desesperado: "Socorro! Socorro! Vem aí o lobo! Socorro! Vão devorar as ovelhas! Socorro!" Mas dessa vez os seus gritos foram em vão. Os camponeses não acreditaram em Pedro e não o foram ajudar. O infeliz pastorzinho ficou a ver como o lobo atacava suas ovelhas, enquanto continuava a pedir auxílio, gritando várias vezes. Os aldeões continuaram a se fingir de surdos, enquanto o pastor via o lobo comer as ovelhas. O lobo do autoritarismo avança e muitos no Congresso Nacional, depois de tantos Bolsonaros anunciarem uma ditadura, agem como os aldeões da história de Pedrinho e parecem ignorar o perigo que os 70% dos brasileiros, aqueles que foram às ruas no último domingo, anunciam claramente a partir dos avanços de Bolsonaro com seus aliados em cima da democracia. Infelizmente, nossas atenções deveriam estar voltadas para o combate da Covid-19, cujas mortes no Brasil já ultrapassam 30 mil pessoas. Mas Bolsonaro insiste em atacar as instituições e age desesperadamente para tentar controlar as investigações da Polícia Federal e assim conseguir
frear acusações e salvar a si mesmo e seus filhos da cadeia. No entanto, parece que agora estamos prestes a reagir, porque finalmente encontramos no fundo da caixa de Pandora novamente a esperança. Os cordeiros começam a se mobilizar e a partir para cima dos lobos. Viva a nossa democracia! E assim, com esse vídeo de hoje, eu me despeço de vocês, novamente pedindo que Deus nos abençoe.